Está em liberdade o homem suspeito de participar da morte da lutadora Michele Chinol. E enquanto um dos suspeitos está solto, a amiga da vítima, Kathleen Marcelino, segue presa e a situação pode ficar pior. Contradições nos depoimentos dela à polícia podem complicar ainda mais a vida dela. Você vai ver todos os detalhes na reportagem agora do William Bittar. Ele ficou 15 dias preso suspeito de envolvimento na morte da lutadora de MMA, Michele Chinol. Nelson é apontado pela polícia como sendo o homem que aparece nas imagens no dia em que o carro da Michele é abandonado. Ela já estava morta dentro do porta-malas. Nelson Pereira Filho é marido de Kathleen Malman Marcelino, amiga e suposta psicóloga da lutadora. Ela também é suspeita de participar da morte. Agora, ele abre o jogo. Hoje não temos uma relação mais, né? Fomos namorados por aproximadamente 4 meses e ela estava na minha casa há mais ou menos 1 mês e meio, né? Porque se dizia grávida e hoje a gente sabe que não está. Não sei se eu fico aliviado, se eu fico mais triste. É uma mistura de sentimento que assim ainda vai ter um processo longo pela frente para poder esquecer tudo isso, né? De acordo com o Nelson, algumas coisas chamaram a atenção no dia em que Michele Chinol teria desaparecido. Ele pediu para a companheira, a Kathleen, ir até o mercado fazer as compras daquele dia. Ela não foi até lá e chegou em casa bem mais tarde do que o habitual. É nisso que a polícia também tem alguns indícios de que a Mel tem envolvimento direto na morte da Michele. Tentei falar com ela antes, não consegui. Eu cheguei em casa por volta das 8h40, mais ou menos. Fui, tomei meu banho, sentei. E só muito tempo depois ela chegou naquele dia, né? Mas eu não fazia ideia de onde ela estava e ela também não me disse, né? Só disse para mim que estava na casa da mãe, em Pinhais, que estava vindo de lá. Foi a única coisa que ela me disse, mas ela não estava em casa naquele dia. De acordo com a polícia, Kathleen, além de amiga, se passava por psicóloga da Michele, mas não tem informação para atuar nessa área. Nelson também desconhece a profissão que ela diz ter. Da Michele, algumas vezes ela dizia, eu vou ver a Michele não está bem, ela tem um problema de depressão, então eu preciso ir ver ela. Mas ela nunca atendeu como psicóloga, assim, pelo menos que você tem conhecimento? Não. Até nisso eu fui pego de surpresa, porque para mim ela era assim psicóloga. Foi assim que ela se mostrou para mim desde quando eu conheci, né? Formada em enfermagem, psicóloga e trabalhava na Unimed. Era isso que eu sabia da vida profissional dela. Diferente de Nelson, Kathleen continua presa temporariamente. Mas a RIC TV teve acesso com exclusividade ao depoimento dela prestado na delegacia antes e depois da prisão. No primeiro depoimento, ela disse que as duas eram amigas. Mas lembra do Nelson dizendo que a Kathleen não foi ao mercado? Pois é, na delegacia, ela disse que não foi só uma, mas 2 vezes ao mercado. Passei no Condor de Pinhais, fui com meus pais, eu passei com meus pais. Aí de lá, eu voltei para a fazenda. Daí depois saí, passei no Condor e no Milipressa. E não foi só isso. Ela diz que chegou em casa na Fazenda Rio Grande às 7 horas da noite e não saiu mais. Diferente do que o companheiro afirmou à polícia. Das 7 horas até a hora que a senhora foi dormir, a senhora fez mais alguma outra atividade? Não. Não? Eu fiz janta em casa, essas coisas normais em casa. Não saiu de Fazenda Rio Grande? Não. Alguns dias depois desse depoimento, Kathleen e Nelson foram presos. No segundo depoimento, Kathleen já mudou um pouco a versão. Disse que se encontrou com a Michele naquele dia, no período da manhã. A senhora encontrou com a Michele no dia 14? Sim. Ela foi lá porque ela pegou um dinheiro emprestado, passou lá, a gente conversou um pouco, depois ela foi embora, disse que ia fazer as coisas dela. É? Tá certo. Houve alguma briga nesse momento? Ofensas trocadas? Houve alguma coisa de relevante nesse momento? Não. Sobre o que aconteceu depois, ela disse que não lembra tudo o que fez naquele dia. Para onde a senhora vai depois que a Michele vai embora? Eu não lembro assim exatamente o que foi. É? Mas não lembra nada? Nem uma vaga impressão? Eu passei. Tá. Condor. São essas contradições entre os depoimentos que fazem Kathleen ser a principal suspeita de ter envolvimento no crime contra Michele Chinol. Nós temos que ainda tratar com muita delicadeza esse inquérito, porque podemos ver que até no próprio depoimento dos delegados de polícia que eles não sabem
a autoria certa desse caso. Então ainda dizemos sim que a Mel é inocente e não praticou esses delitos até aqui. Já a defesa do Nelson acredita que ele não deve ser indiciado pelo assassinato. Então a defesa espera que sim, ele não seja indiciado, né? E que de plano seja rechaçado qualquer apontamento de que o Nelson tivesse participação no homicídio. Bom, a polícia liberou o Nelson, né, e segue presa a Kathleen. Quer dizer, deve ter os seus motivos. Ela continua presa e como principal suspeita de envolvimento da morte da Michelle Chinol. Agora, precisa ser esclarecido. O fato é que estão surgindo fatos novos aí, né, doutora? Quer dizer, ela já surge o fato dela não ser psicóloga de formação, né? Ser apenas uma terapeuta, enfim, ser enfermeira. E o que mais tem por trás disso? O que mais que pode ser descoberto, né? Jasso, uma coisa a gente pode afirmar sem menor dúvida. A verdade não muda. Quando se conta uma coisa que é verdade, ela não muda. Ou seja sobre o currículo dela, seja sobre o que ela fez no dia 14, existem alterações entre um momento que fala e outro momento de fala, e isso preocupa bastante. É claro, cumpre a polícia sempre elencar as provas necessárias para que haja uma condenação do culpado. É essa a obrigação da polícia. Mas de cara a gente pode dizer, a verdade não muda. Quem será? Tem a imagem da pessoa deixando o carro? Porque quem será a pessoa que deixa o carro nesse dia? Nessa noite, melhor dizendo, né? Porque o crime foi à noite. O carro dela foi encontrado dias depois, foi abandonado, mas tem a imagem do homem deixando... Homem, mulher, não sei. Eu sempre disse isso. Não se sabe quem está por trás daquele macacão. Né? Aqui o ciclista passa e o que vem... É a testemunha que cadê a roupa visualizou ele. A roupa... Aqui, cadê a roupa? Aqui, ó. Tá vendo? Então, você vê uma pessoa, vamos tratar assim, né? O ciclista passa e aqui você tem uma pessoa que saiu do carro, né? E tem essa roupa com uma marca refletiva, né? Nesse macacão, nessa roupa, nesse uniforme, seja lá o nome que se queira dar. Agora o detalhe é, quem é essa pessoa? Será que tem mais alguém por trás desse crime? Quantas pessoas? Quantas? Né? Se realmente temos um único autor, temos dois autores ou mais, né? E por que ela morreu, né? Ainda não há uma resposta sobre isso. Mas será que essa mulher fez mal para alguém? Será que ela sabia de alguma coisa e não deveria saber? Ou por motivos econômicos, mas alguma situação, algum motivo há de ter, porque não se faz um ato desses, né? Sem que haja uma motivação. E lembrando que existem alguns cuidados muito interessantes ali. O cuidado de trancar o carro, deixar no lugar que o carro possa ser localizado com uma certa facilidade, né? Não está no meio do mato, não está escondido, sim, está numa via pública, estacionado no lugar errado, né? Essa imagem que eu me refiro. Exatamente. Desde o início. O momento quando que sai, chegou com o carro, estacionou o carro e aí a sua narrativa, doutora. Tranca o carro. Tem essa preocupação de deixar o carro trancado. Ele não quer que o carro seja roubado, sim que ele seja localizado por alguma autoridade para que se localize e se identifique a morte dela, né? Então, seria o caso de eu querer que o veículo fosse encontrado, não é deixar numa via pública dessa forma. E aí, doutora, o que chama a atenção e que vale a pena a gente lembrar aqui, que o carro ficou lá, com o corpo no porta-mala. Exato. Né? E aí, com o cheiro, aquele carro parado ali e tal, chamaram a CETRAN que não, a levou CETRAN foi levar porque ele estava num lugar onde é proibido parar, né? Aí, quando ele foi levado para o pátio, lá se identificou o problema do odor e aí, abrindo o veículo, foi localizada. Pela ordem, o carro estava estacionado no lugar que não deveria estar. Exato. O trânsito foi chamado, levou para aquele pátio, foi guinchado o carro, ficou lá, né? Colocaram no guincho, levaram para aquele pátio onde ficam os carros guinchados lá até que a situação se resolva aqui em Curitiba, né? A empresa que opera isso. E aí lá no estacionamento é que os funcionários começaram a perceber o cheiro que vinha, que exalava daquele porta-mala do carro. Né? E aí a descoberta do corpo. Olha, essa imagem é que me intriga. Que é a tranquilidade, a pessoa chega com o carro... não há pressa, né? Não há pressa. Parece que ela tinha total confiança de que ninguém pudesse desconfiar de nada naquele momento, né? Acreditava, talvez, que naquele local não tivessem câmeras, não tivesse... Porque você vê que não pessoas, a única que você vê é o ciclista. E também
passa por essa pessoa sem ter um interesse específico, ou seja, um lugar que realmente acreditou que não pudesse ser sequer vista essa imagem, né? Chovia no dia, ou melhor, na noite. Isso. Né? Pista molhada. Mais um